entender a utilização, do DSM-5 na prática clínica do psicólogo. A gente precisa disso? E a minha abordagem, que não tem nada a ver com esse diagnóstico? E aí, como é que a gente faz? Essa, gente, é uma das dúvidas que o psicólogo tem na sua prática clínica e a gente tem que entender, né? Porque a gente trabalha na área da saúde mental e esse diagnóstico aqui é o Manual Diagnóstico Estatístico dos Transtornos Mentais, mas o psicólogo, de acordo com as suas abordagens, muitas vezes não se conecta com esse tipo de diagnóstico. E agora, como é que a gente entende isso? Para que a gente não fique confuso na nossa prática, para que a gente não perca a eficácia da nossa psicoterapia, que é tão importante dentro das diversas abordagens que a gente tem, para que a gente não fique subordinado a áreas como, por exemplo, a área médica, né? Que a gente entenda o nosso lugar, o nosso espaço, dê limites também para outras áreas com relação à nossa profissão. A gente tem que entender o que o psicólogo entende, qual é a relação da psicologia com esse manual aqui, o DSM-5. Então, gente, eu falei aqui de algumas problemáticas, né, que acontecem com a gente quando a gente não entende, não sabe como alocar essas questões relacionadas ao DSM-5. Mas você sabe, gente, que tem muita gente falando aí por aí que o DSM-5 morreu para nossa área. Morreu totalmente, não serve para nossa área. Agora, é importante a gente entender isso. Serve, mas ela serve com certo limite. Ela não serve de qualquer jeito para nossa área, né? Então, a gente tem que respeitar o espaço e os limites que a gente tem que dar também com relação ao DSM-5, né? Mas é importante a gente saber que não somos únicos na área da saúde mental, né? Então, existe a gente, existe os psiquiatras, né? E várias outras áreas, né? Que vão interagir com a gente aí. Mas ele tem sua atuação e tem sua importância, sim. Como a gente não é a única área da saúde, é importante a gente saber que ele tem, digamos, um parâmetro de referência sintomático. A gente não trabalha com sintoma, porque a gente é psicólogo, então a gente atende o indivíduo diante de um sintoma, de uma demanda, né? Então, digamos que o DSM-5, ele é o quê? O que a pessoa está sentindo ali, né? O que a pessoa está sentindo, o que está diante dos nossos olhos, né? A gente não pode negar que a pessoa tem um corpo, que a pessoa tem fisiologia, tem suas questões fisiológicas, né? A gente não pode negar isso. A gente não pode negar que tem sintomas, mesmo que a gente ache que o sintoma é apenas uma forma dessa pessoa dizer que está sofrendo. Nós somos os únicos profissionais da área da saúde que interagem assim com o sintoma. Então a gente não olha para um sintoma como se fosse a coisa mais importante do mundo. A gente não está ali para retirar o sintoma e acabar com a dor da pessoa como se fosse mágica. A gente está ali para fazer com que ela aprenda a lidar com o sintoma até que ele vá embora ou até que ela consiga lidar com ele, caso ele não suma. Ela entenda o sintoma. Então, a gente lida com o sintoma de uma forma diferente, por exemplo, dos médicos. Mas por que, então, se a gente não lida diretamente com o sintoma, por que a gente usa o DSM-5? Então, a gente precisa entender que, como a gente não é a única área da saúde, existem diversas áreas e existem o ser humano, né, na sua saúde, no seu adoecimento, ele tem ali diversos fatores que vão interagir. Nós também precisamos conhecer esses fatores. Então, o DSM-5, ele não é de acesso apenas do médico, ele é de acesso a qualquer pessoa da área da saúde, principalmente da área da saúde mental, porque a gente vai precisar entender um parâmetro sintomático para que a gente possa tomar algumas ações. Eu queria mostrar para vocês aqui o que a gente tem lá no Depressão 360, que é o nosso OR, que faz parte do nosso curso. Nosso curso tem um método, né, que é o OR 360. É um método que organiza e reorganiza sessões de prática clínica do psicólogo para que ele possa entender 2 níveis de atendimento prático, né? O primeiro nível de atendimento, que é o nível, digamos assim, que a gente tem um entendimento mais superficial sobre a demanda de fato, os sintomas, o que fazer com esses sintomas, como organizar esse tratamento antes que a pessoa entre no nosso tratamento de fato, que é a psicoterapia. A gente trabalha com as questões psíquicas do paciente nas diversas abordagens. Então, nós vamos trabalhar visando outros aspectos e não os sintomas de fato. Mas por que a gente precisa, de fato, entender os sintomas? Para que a gente possa se comunicar de forma global com a ciência da área da saúde como um todo. Aqui é como se fosse uma língua só
que todos os profissionais da área da saúde se utilizam para que eles se comuniquem. Por exemplo, um médico de uma área que não é da saúde mental, sei lá, um ortopedista. Ele chegou um paciente lá, a pessoa teve uma crise ali de ansiedade. Ele minimamente, a partir desse manual aqui, se ele é um profissional minimamente que estuda, né, ele vai falar assim, cara, ele tá acontecendo alguma coisa com esse paciente que não é da minha área, que é da área da saúde mental. Ele tá com sintomas de transtorno de ansiedade, ou de uma ansiedade muito exacerbada. Vou fazer um encaminhamento para ele aqui, para um psiquiatra ou para um psicólogo, para avaliar, para ver o que né, pode fazer, não tem nada a ver com a minha área. Então ele minimamente ele tem que entender o que se trata, que sintoma, esse sintoma não tem nada a ver com a minha área aqui. O cardiologista, a mesma coisa, né? O cardiologista muitas vezes ele vai fazer os seus exames ali, a pessoa não tem nada no coração, né? Então ele fala, só que esses sintomas aqui são sintomas da área da saúde mental, então vamos mandar essa pessoa para lá. E a mesma coisa a gente, né? A gente tá ali com o paciente e a gente precisa entender, inclusive, quando esse paciente não tem problema de saúde mental, pode ser um problema relacionado a questões da dinâmica familiar, que não tem nada a ver. Só que se eu não entendo que sintomas são esses que estão apresentando ali, eu não sei analisar se isso é uma questão relacionada às questões educacionais, por exemplo. Uma coisa muito importante que a gente vê nisso é no TDAH, por exemplo. O TDAH, sabe, gente, que eu tenho, inclusive, várias críticas com relação ao DSM-5, com relação ao TDAH, porque o TDAH é um transtorno que mais medica, um dos que mais medica, né? Então a gente já vê aí, tem uma área aí, ó, ganhando dinheiro com medicação. A área farmacológica, a gente sabe que é uma das áreas mais ricas que tem no mundo inteiro, né? Querem medicar as pessoas porque, ó, isso gera muito lucro, muito dinheiro para essa área. Então, muitas vezes, as pesquisas, a forma como está, inclusive no DSM-5, o DSM-5, gente, ele não é lei não, viu? Ele é um parâmetro estudado pela ciência. E a ciência, ela precisa ser reestudada, atualizada. Ela tá sempre em movimento, a ciência, né? Então, quando tem pessoas que criticam esse diagnóstico, ela precisa provar ali cientificamente, né? Então, até que se prove o contrário novamente. Então, a gente precisa estar um pouco atento a isso. O DSM-5 ele é importante para uma linguagem global, mas a gente precisa também saber criticar. O psicólogo sai muito ingênuo, muitas vezes, inseguro e acha assim que precisa estar sempre digamos assim, recebendo algum tipo de ordem de alguém. Não, a gente tem autonomia para criar, para pensar, para refletir mais abertamente sobre as coisas e criticar também essas coisas, né? Então isso é muito importante pra gente. Então, se a gente não utiliza o DSM-5 de fato no nosso processo terapêutico dentro da nossa abordagem, porque a gente não trabalha com sintoma em si. A gente vai enxergar que tem um sintoma, mas esse sintoma tá querendo dizer alguma coisa, mostrar uma demanda real, né? A gente interpreta assim na nossa área. O médico, ele vai ver o sintoma e ele vai querer acabar com o sintoma. Então ele trabalha sintomaticamente. E ele trabalha averiguando questões com físico, né? Bioquímicos. Então ele trabalha com essas questões. E a gente tem que ter uma coisa muito empoderada pra gente também. Temos intervenções que são privativas das nossas áreas, da nossa área, da psicologia. Um outro profissional não pode exercer, né? Não pode fazer um diagnóstico psicológico, porque diagnóstico psicológico só psicólogo pode fazer. Nenhum outro profissional pode fazer. Senão é crime. É exercício ilegal da profissão. Pode fazer terapia? Pode fazer terapia, né? Terapia pode. Vai ser eficaz como na psicologia? Não vai, gente. Justamente porque por a gente ser um profissional da área da saúde, a gente é mais completo. A gente sai ali da faculdade, muitas vezes, como um terapeuta. Já repararam? A gente faz 5 anos de faculdade, né? A gente tá ali estudando sobre muitas coisas, mas a gente não pega essas coisas e aloca na prática no nosso estágio supervisionado. A gente não aloca nada disso. A gente só pega uma abordagem, que a gente é obrigada a sair com uma abordagem ali da faculdade, e a gente entra só na abordagem, de forma muito capenga, muito superficial, mas a gente só estuda ali, faz na prática ali os atendimentos dentro de uma abordagem. Aí a gente sai dali achando que a gente só faz psicoterapia. A gente é um terapeuta. Então a gente não aprende a ser psicólogo quando a gente sai dali. Porque o psicólogo faz diagnóstico clínico, avaliação psicológica, emite documentos, psicólogo faz encaminhamentos, o psicólogo
Ou seja, o psicólogo interage diante de crises, o psicólogo interage diante de ideação suicida, ele tem técnicas para se utilizar, ele tem formas para interagir com diversas outras profissões, ele tá em vários... A psicologia está em vários espaços da nossa sociedade, está nas escolas, está... nas empresas, no esporte, ele tá na política, ou seja, ele tá em diversos lugares, né, fazendo leis, promovendo pesquisas científicas. Então a psicologia não é terapia. Então psicoterapia é uma das nossas intervenções e nem sempre essa intervenção vai ser a intervenção que a gente vai aplicar, né? Por isso que a gente precisa usar o DSM-5. Então ele não é lei pra gente. Ele é apenas, digamos assim, um tradutor global da área da saúde. Ele tá ali, inclusive quando a gente vai emitir um documento, a gente precisa, se a gente for colocar um diagnóstico, a gente vai colocar um diagnóstico ali, né, que a gente avaliou, dentro, ó, das siglas ali, dos parâmetros do DSM-5. Então a gente minimamente tem que falar uma linguagem científica do DSM-5 também. Abraço, gente, ó. Tchau, tchau, gente.